Olá, queridos amigos, queridas amigas, do nosso Caminhando Juntos. Nos encontramos mais uma vez e desta feita com o nosso companheiro de atividades, o nosso amigo da nossa casa espírita, das nossas atividades comuns, José Carlos da Silva, para tratarmos de mais um tema interessante da doutrina dos espíritos. Mas, passando ao Zé para as suas palavras iniciais, tudo bem, meu amigo? Tudo em paz, saúde boa, família bem? Tudo bem, Arlindo. Espero que contigo também. Sempre um prazer que se renova, né? Estar participando, caminhando juntos, né? E que possamos, eu, você, aqueles que nos assistem, nessa trilha, né? Estamos dando início hoje, tirar bastante proveito, É né? isso aí. E que Deus nos ajude, nos acompanhe nessa caminhada, né? Caminhada, certo. É isso aí. Amigos e amigas, nós vamos tratar de um tema constante da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, e nos utilizamos aqui da primeira edição autêntica, que é um trabalho do Paulo Henrique Figueiredo e do Lucas Sampaio, a par do acervo Canuto de Abreu, e que hoje é de posse da FEAL, do CEDOR, de São Paulo, resgatando a obra original de Allan Kardec nas duas obras, O Céu e o Inferno e a Gênese. E nós estamos utilizando aqui O Céu e o Inferno e trataremos no capítulo 1 desta obra, na primeira parte, que trata de doutrina, o futuro e o nada, que é um tema bastante interessante ao nosso entendimento e muito presente, né? Porque essa ideia do nada, né? De depois daqui nada há, tudo que sou se perde, será? Nós vamos conversar sobre isso hoje aqui, né, Zé? Isso. Então vamos lá. Inicia então Allan Kardec neste lindo capítulo. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem volta. Vale bem a pena pensar sobre isso. Já podemos dizer alguma coisa, Zé Carlos? Que tema interessante, né, Arlindo? Né, nessa dualidade de você pensar no futuro, e que futuro é esse, né? Uhum. O que que nos aguarda? Aí volta aquela antiga questão, né? Quer dizer, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E a doutrina espírita lança luz a essas questões, inclusive nos possibilitando refletir exatamente o que é o viver, né? Então, eu acho isso muito interessante. É muito importante, muito interessante mesmo. Todo homem sente a necessidade de viver, de aproveitar a vida, de amar, de ser feliz. A uma pessoa que sabe que está para morrer, diga-se que ela ainda viverá ou que sua hora foi postergada. Diga-se, sobretudo, que ela será mais feliz do que nunca e seu coração vibrará de alegria. Mas de que serviriam tais aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse desfazê-las? Poderia Deus, cuja bondade se revela por uma solicitude tão constante, até mesmo com o menor dos insetos, lançar à terra a criatura de sua predileção
unicamente para fazê-la sofrer sem possibilidade de compensação, sem nem mesmo lhe dar o tempo de desfrutar, ainda que fosse por algumas horas? Não seria um engodo dotar o homem de desejos que jamais devessem se materializar? Um absurdo fazê-lo nascer para a dor e lançá-lo em seguida no nada. Então, acho que essas reflexões que Allan Kardec nos traz ou nos propõe, nos incita a observar, já são muito interessantes, né? Nos põe no caminho da racionalidade. Porque num raciocínio, uma linha de raciocínio coerente e lógica, seria absolutamente insano, né? Que um Deus que, como ele diz, é, trata desses seres que são da sua predileção, dessas criaturas de sua predileção, unicamente para fazê-las sofrer sem possibilidade de compensação. Isso é muito chocante se essa fosse a proposição divina, né? Eu não tenha dúvida, né. Aí a gente, através da reflexão e da razão, a gente precisa, passa a ver a vida com mais consistência, né. Ela tem um valor, que é um valor inestimável, é bem verdade, mas é aquilo, diante da diversidade que a gente vê, né, de experiências entre nós, né, seres encarnados, e nessa diversidade, as diferenças em que a gente às vezes avalia que alguém tem uma vida, melhor, outro não tão boa, um com menos dificuldades, outro com mais dificuldades, enfim, e ao mesmo tempo, né, almejando conquistas, bem-estar e felicidade, e que, de uma certa forma, isso se materializa de uma maneira muito diversa. Uhum. Então, eh, parar para pensar é tentar rever qual é o verdadeiro significado da nossa existência, considerando a crença em Deus, né. Uhum. Quer dizer, se a gente crê nesse Deus que é todo bondade, que é justiça, pela própria razão, como você mesmo colocou, não tem como a gente pensar que há privilégio para uns e em detrimento do sofrimento dos outros. Isso fica difícil, muito difícil de engolir, né. É verdade. Isso seria muito desalentador, como ele vai dizer daqui a pouco aqui. Há algo mais desesperador do que a ideia da destruição absoluta? Exato. As afeições sagradas, a inteligência, o progresso, o conhecimento laboriosamente adquirido, tudo seria desfeito, tudo estaria perdido. Qual a necessidade do esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as paixões, para enriquecermos nosso espírito, se daí não devemos colher fruto algum, sobretudo ante a ideia de que amanhã, talvez, isso não nos servirá para mais nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do selvagem, que vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspirações com relação ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. E aqui nós fazemos, quer dizer, acho que é importante que façamos uma observação muito importante, né? Porque o nosso tema é o futuro e o nada. Nós vamos observar que nessa obra, que é o Céu e o Inferno, ela tem uma riqueza muito grande, porque ela vem demolir um castelo de areias, um castelo de cartas montado, de um lado, pelos nihilistas, por aqueles que só acreditam no nada depois daqui. E de outro, o das escolas religiosas, que engendraram uma outra falácia que tem deixado ou dado às pessoas, de um modo geral, mundo afora,
tirado o lastro, na realidade, né? Não dá consistência, não dá sustentação, não encoraja, não impulsiona para a construção do melhor, que é isso que ele acaba definindo nesse parágrafo que acabamos de observar. Ele vai tratar da questão religiosa depois, né? Na questão do medo da morte, que é um item seguinte, mas nesse item que nós estamos tratando, ele está atento fundamentalmente ao materialismo que fala do nada, que diz que depois daqui, nós acabamos definitivamente. Isso é terrível, né? É, e isso faz com que, em se deparando com algumas experiências da nossa vida, da nossa existência, né, que pode nos impactar, algumas de forma positiva, outras de forma não tão boas, que são justamente, às vezes, provas e expiações que a gente vai passar, né, vai vivenciar. Qual é o sentido disso, né? Perde o sentido, a própria existência perde o sentido. É muito fácil no sentido de que, ou muito simplório, melhor dizer, acreditar num nada, porque o nada existe, né. Uhum. Então, qual é o sentido da vida? Aí a gente volta sempre a esse questionamento. Qual é o sentido, então, da vida? Ela tem que ter algo a mais, né, porque isso também, Arlindo, é um caminho até de uma certa forma, eh comprometedor para o nosso desenvolvimento, a partir do momento que a gente também não desenvolve, alguns valores que são importantes para a convivência, para o meio social, para o nosso crescimento, crescimento do outro, enfim. E essa questão do nada é como se fosse um engodo, né, uma finitude que não tem razão. É isso. E segue Kardec. Pela crença no nada, o homem inevitavelmente concentra seus pensamentos na vida presente. Gente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com um futuro do qual nada se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão. Essa é a conclusão a que chega o incrédulo. E ele, afirma Kardec, é absolutamente coerente ao concluir isso. Desfrutemos enquanto aqui estamos. Desfrutemos o máximo possível, pois, depois de nós, tudo estará acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Assim como a esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos, não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade, a felicidade cá embaixo é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que em nada creem? Para estes, a lei humana somente alcança os tolos e, por isso, dedicam seu talento a maneiras de dela se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. Antes de nós definirmos a nota do neantismo, você vê que importância isso tem. A gente, às vezes, lida com essa questão sem muita clareza do peso disso no contexto social. Social. Se Isso. nós olharmos a atualidade, por exemplo, nós vamos perceber como as pessoas estão pensando assim. Seja um certo número de políticos, um certo número de industriais, de homens de negócio, de pessoas comuns presas às comunidades na miséria social e humana, traficando e matando como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, porque a lógica é essa.
é a lógica do depois não tem nada mesmo, né? Então, eu acho que dá um peso muito grande. Essa ideia de levar a vida sem compromisso, né? Quer dizer, vamos fazer hoje o que podemos, amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. Enfim, é claro que há situações no nosso dia a dia que se apresentam como oportunidades de momento de bem-estar, de prazer, de ser feliz, não tenha dúvida. São momentos que a gente pode até se dar o direito de. Mas o problema é a modulação desse comportamento, porque essa visão do nada vai impactar direto a construção moral do indivíduo, Uhum. né? Porque, é como o texto fala, né? Ele vai ao encontro de no fortalecer algumas tendências que nós ainda trazemos pela nossa inferioridade. Justamente o que foi colocado de impacto logo é o egoísmo. É o egoísmo, né? É o não conseguir olhar para frente, né? As pessoas às vezes estão muito voltadas só para o seu umbigo e muito imediatistas. Uhum. Só que isso às vezes traz uma situação que não é a melhor, que por sermos muito imediatistas, isso gera um comportamento de ansiedade, né? E os prazeres são efêmeros, Uhum. porque leva aquele tempo, porque tudo é muito rápido, né? E o homem acaba buscando mais prazer, e mais prazer, e mais prazer aqui, mais prazer ali, quer dizer, se esquecendo de perceber ou não percebendo, por ignorância, o que isso impacta em termos de bem-estar emocional, né? Uhum. Bem-estar emocional mesmo. Ou seja, se a gente está falando das emoções, né? Embora o reflexo das emoções pode impactar o corpo físico, mas a emoção ela vem, né, da nossa essência enquanto espíritos. Uhum. Então, isso nos impacta, né? Então, quantas pessoas têm um sorriso nos lábios e uma tristeza no coração? Uhum. Muitas das vezes por não se encontrar nesse mundão em que tudo é tão imediatista. É por aí. E seguindo, para lembrar nesse trecho em que ele coloca, que é muito interessante, eu vou repetir a frase. Para estes, a lei humana somente alcança os tolos, e por isso dedicam seu talento à maneira de dela se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, Isso. alicerces das relações sociais. E esse neantismo, ele tem a seguinte definição, a pronúncia seria neantismo. Segundo essa ideia metafísica do nada, não haveria lei moral ou direito natural, nem existência após a morte. Portanto, nada a temer ou esperar. A escolha estaria ligada ao resultado e não à atenção, à intenção de uma ação, consagrando a postura egoísta. Na época de Kardec, havia poucos partidários, mas desde o século XX, a comunidade científica e a cultural em geral adotaram esse relativismo moral ou incredulidade enquanto senso comum, sendo que as instituições sociais se estruturaram pelo individualismo. Então, você vê que o marco de mudança é exatamente o século XX, né? Exato. Então, é um complicador a mais, né? Isso, e Segue, fala. por isso que acabou se desenvolvendo algumas formas de viver, né? Vamos dizer assim. Se estruturou o capitalismo voraz, aquele que busca bater meta, tudo é para ontem, para Uhum, amanhã. Quer dizer, isso, na realidade, acaba gerando uma falta de compromisso até com uma uhum, ética moral e uma ética até dentro das instituições, né? Aquelas éticas que os grupos precisam seguir para que haja um certo equilíbrio, né? uhum. Então, a gente vive num mundo muito voraz mesmo. Exato, exato.
A gente vê, é interessante como é que isso se reflete na vida do dia a dia das no pessoas, né? dia a A dia. gente vai vendo esses homens públicos, quando se equivocam de forma muito, muito profunda, porque você percebe quando alguns deles são apanhados, né? E nós temos o caso de um governador de estado que está preso até agora e tal, que tem uma condenação longa e várias condenações, você vê como a articulação desse processo foi longa e profunda. É quando Sim, você tem certeza que o poder é seu, que tudo é seu, é você que manda, é você que pode, e nada mais importa. É muito chocante isso, de alguma sorte, né? Você perceber como nós, neste século, nós estamos no século XXI e vivendo ainda essa coisa enlouquecida dessa sede de poder, de valor, de dinheiro, e a postura num nível social, e até quando o sujeito é preso, quando ele consegue ser preso, ainda assim eles tentam se manter comendo queijo brie na prisão. Então, é um negócio enlouquecido, é uma coisa enlouquecida. A gente percebe essa distância da verdade, totalmente distante da verdade espiritual do ser, né? É muito exatamente. grave Isso isso. consequência do desenvolvimento de uma sociopatia, né? Uma doença, Uhum. ela se transforma numa doença social, É. né? Agora, tenho para mim que mesmo, me considerando que todos nós, enquanto seres humanos, trazemos um senso do que é certo, do que é errado, sempre fica uma ponta ali de que sinaliza, né, Sim, que sim. algo não está bem, né? Claro que as pessoas que são muito gananciosas, se envolvendo muito com o poder e tendo domínio sobre os grupos sociais, eles vão se esquecendo disso, né? Uhum. Agora, no primeiro momento em que eles são, de uma certa forma, alcançados pela justiça, por exemplo, considerando isso já os desestrutura. É, Aí é verdade. leva ao desespero, ao Uhum. desequilíbrio, ou alguns ainda persistindo na tentativa de preservar aquela materialidade, Uhum. mesmo corrompendo, né? Exato. Mesmo em situação de dificuldade. Agora, o sofrimento dessas pessoas é muito grande, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Seguimos com Kardec. Suponhamos que, por alguma razão qualquer, todo um povo tenha certeza de que em 8 dias, em um mês, ou mesmo em um ano, ele será aniquilado e dele nenhum vestígio restará depois de seu fim, que nenhum indivíduo sobreviverá. O que fará esse povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará por sua melhora, por sua instrução? Esforçar-se-á para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seus semelhantes? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer, mesmo a mais legítima autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Seguramente não. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do neantismo realiza individualmente a cada dia. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, primeiro, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarronice do que incredulidade verdadeira, mais dúvida do que convicção, e porque têm mais medo do nada do que desejam fazer parecer. O título de Isso mesmo. livres pensadores alimenta seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os completamente incrédulos são ínfima minoria. Eles sofrem, a contragosto, o efeito da opinião contrária e são detidos por uma força objetiva. Porém, se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria, a sociedade entrará em dissolução. É o que tende à propagação dessa doutrina. Quer dizer, é ao que tende a propagação dessa doutrina.
E é bem por aí, né? É verdade. Agora, sempre há aquela mácula, né? Aquela inquietação, né? Porque esse texto dele é primoroso, porque ele vai diluindo, né? Então, ele Uhum. chega aqui ao ponto de descrever que alguns, nessa sua incredulidade, sobre o futuro ou a sua crença no nada, quer dizer, muitos, quando se acham diante até da própria morte, vai gerar, sim, o impacto, né? Vai gerar questionamentos, vai gerar medos e receios, porque, na realidade, o nada levanta uma série de questões e apreensões Uhum. íntimas, né? Porque não é muito fácil acreditar exclusivamente no nada, Uhum. né? Não há sentido. E sem falar, Arlindo, que nesse comportamento social movido por isso, em que as pessoas acabam vivendo cada dia um dia, e nesse cada um dia a preocupação deles é sempre buscar ou sempre estar envolvidos, ocupados com questões excessivamente materiais, para que se possa ter o maior proveito possível, independente de comportamento moral ou de preocupação Uhum. social. Você vê que isso acaba, no fundo, despertando é, aqueles elementos mais animalizados do homem, quando ele Uhum. não tem compromisso com nada nem com ninguém. Aí isso abre porta para aquelas dificuldades que nós ainda trazemos, né, em questões variadas. Então, um comportamento de ira, um comportamento de desprezo, um Uhum. comportamento é, é, de falta de compromisso com o próximo, isso acaba aflorando muito. Uhum. Agora, de qualquer forma, mesmo assim, isso sempre vai gerar uma consequência, que necessariamente não é na outra existência, até na própria Isso existência. aí. Esses impactos, às vezes, faz com que haja uma reversão, uma parada em Uhum. algumas pessoas. Elas passam, até pela força do impacto das consequências de suas ações, muitas Uhum. das, em algumas pessoas faz ela rever os seus conceitos, Sim. principalmente se tiver por perto alguém que não comungue com a sua ideia ou que Uhum. tem uma visão diferente de vida que chegue até essa pessoa, né? Exato. Então, inclusive, esse é um papel que deveria ser das religiões, Uhum. né? De trazer de forma coerente a visão de vida e mostrar que o amanhã é consequência desse presente, né? Exato. E que a vida em si, em essência, ela não termina nunca, né? É. Porque você falando nessa questão da religião, que a gente sempre, é preciso sempre lembrar de Jesus, né? Porque Jesus dá o primeiro grande passo consistentemente para nós, né? Que é aquele de reintegralizar o homem, porque o Uhum. homem foi na estruturação religiosa ou na desestruturação religiosa, o homem foi fragmentado, né? Então ele se vê fragmentado, ele só se acha aqui e agora. Por isso que o nada fica tão presente. Depois daqui, seja lá o que for. Só que esse homem está dissociado. Jesus vem agregar esse homem, vem lembrar esse homem que ele é mais que isso. E que para estar bem ele precisa estar com o outro. E para estar com o outro, ele precisa fazer o outro o que ele gostaria que o outro fizesse a ele. Então, todo um É isso. processo, um projeto de reintegração do homem, de mostrar esse homem integral, que é corpo, espírito e matéria, que é espírito e matéria, né? Isso. Então, é muito, muito louco isso, né? É o fundamental para a observação. E a doutrina espírita, me parece, tem esse papel, esse novo papel reintegrador, dar ao homem esse norte de integralidade. Eu sou mais que isso, eu sou uma figura tríplice, né? Então, isso é fundamental, né? E o que você fala aí, Arlinda, desculpa até eu te interromper, mas você vê que você trouxe Jesus, né, e trouxe de uma forma extremamente pertinente quando você fala que ele é agregador. Ele foi agregador
não só na filosofia de vida que ele traz, Uhum. mas no seu comportamento, porque ele Isso. transitou em todas as classes sociais. Uhum. Ele transitou, esteve com representantes de todas as religiões dali, daquele meio dele, né? E a mensagem dele era realmente, além de pacificadora, né? Ele coloca todos os homens, independente de qualquer coisa, como verdadeiros irmãos, filhos de um pai, que era Uhum. assim que ele colocava. Uhum. Para tanto, para essa reintegração, aí ele traz uma palavra que eu às vezes cito como muito importante, que é o amor. Não Uhum. só na palavra, mas nos seus gestos, né? Na Uhum. sua prática, na sua caminhada quando esteve conosco. Uhum. Então, essa ideia da reintegração, tentar mostrar em que as relações elas podem ser, inclusive, muito mais proveitosas em todos os níveis, se houver essa integração, né, trazendo ao homem um bem-estar e um prazer que às vezes que é mais duradouro, Uhum. né? E ele fala de uma vida futura, Né? né? Ele traz ainda a ideia da vida futura. E Uhum. a doutrina espírita vem reforçar isso e que é mais interessante, né? De forma lógica, Aham. não fantasiosa, que isso eu acho Exatamente, muito exatamente. importante. É isso. Quaisquer que sejam as suas consequências, se a doutrina do neantismo fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la e não seriam nem teorias contrárias, nem a ideia do mal que dela adviria, que poderiam impedi-la de existir. Então, esse raciocínio lógico que Kardec propõe, esse raciocínio lúcido, porque o que é incontestável é o seguinte: o que for verdade, a verdade é imutável e é indiscutível. A verdade é a verdade, ponto. Então, eu vou reler, que eu acho rico demais para a compreensão geral. Quaisquer que sejam as suas consequências, se a doutrina do neantismo fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la e não seriam nem teorias contrárias, nem a ideia do mal que dela adviria, que poderiam impedi-la de existir. Isso é sensacional. Para que a gente olhe, para que aí qualquer materialista, qualquer nihilista, qualquer neantista olha para isso e raciocina. Porque ele não está aqui colocando a doutrina, olha, eu sou contra isso, isso não. Olha só, use a lógica, raciocine e veja. Se ela for lógica, se ela fosse verdadeira, não havia o que contestar. Nada poderia alterá-la se fosse verdade. Isso é Então, isso é fato. muito bonito, isso é muito interessante, muito Muito. interessante. A gente sai do achismo e fica trabalhando com a lógica, com o raciocínio, com a referência do meu próprio pensamento, das minhas medidas de equilíbrio diante da vida, e que eu acho que é muito mais enriquecedor, né? E, ao mesmo tempo, nos dá uma liberdade, né? Uma liberdade de reflexão, mas nos deixa sempre com o esteio, atrelados a, a uma forma de ver a vida de uma maneira mais clara, né? Por isso que a questão da lógica, que clareia. Né? E isso acaba também, Arlindo, indo ao encontro daquilo que nós trazemos enquanto essência, ao que nos desperta. Né? Porque aquilo, o niilismo, como você coloca, ele é extremamente limitado, como o próprio Kardec coloca no texto, não é? Quer dizer, no fundo são muito poucos, né? Até porque ela não tem consistência, a consistência da verdade, como você falou. Verdade é verdade, ponto. O que não é verdade, a tendência natural, ela se esvair, né? Perder força. Ela, em vez de, ao contrário da verdade, ela não conquista adeptos novos a cada dia. É verdade, até porque também, veja bem, é, hoje, com as informações que a gente tem e tal, o niilismo passa a ser uma conveniência. Uhum. Conveniência. Quer dizer, é muito mais fácil eu deixar de lado determinados valores, entender que amanhã tudo acaba e eu tenho a minha liberdade, descompromissada com o meio social, para Uhum. fazer o que eu bem entendo. Exato. Tá? Então, passa a ser hoje em dia
uma questão de conveniência. Exato. Ora, não há como esconder que o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganham mais terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião. Isto é um fato. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta àquela, a religião, né, alguma coisa para combater esta última, de tal maneira que, se a religião permanecer inerte, após um tempo estará inexoravelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas ideias por fatos concretos e também a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Então, isso é o que desmonta todo o edifício religioso tradicional e castrador, e, para usar o termo exato, heterônomo, que manda, que propõe-se de fora para dentro, é isso. E caímos na conveniência e nos interesses. Veja bem, Arlindo, historicamente, quer dizer, as religiões, elas trazem muito do místico, né? Do misticismo, do fantasioso, do milagroso. Isso seduz as pessoas, criam expectativas, mas que, às vezes, o desenvolvimento dessas ideias se perdem nelas mesmas, porque ou elas não se concretizam ou não fazem muito sentido. Por isso que essa ideia dessa aproximação entre a religião e a ciência, elas conversarem, encontrarem seus pontos de interseção, traz um eixo de equilíbrio, né? Coloca equilíbrio. E as pessoas passam a se sentir mais seguras dentro das suas próprias religiões. Porque é muito frustrante alguém chegar para uma pessoa que está enferma ou que está numa cadeira de rodas e dizer: olha, acredita em Cristo que você vai levantar dessa cadeira e vai andar agora. E se não levanta? Não é? Quer dizer, isso é um exemplo. Exato. Mas é nesse caminho mesmo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler duas notas, porque são duas notas interessantes. Uma porque eu deixei passar ocasionalmente por conta da questão do neantismo, né? Ou dessa proposição nihilista e neantista, que diz assim, é ao que leva, ao que tende à propagação dessa doutrina neantista, né? Que diz assim, tem um exemplo, né? Kardec traz um exemplo. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca tida como incurável. A medicina havia dito que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que, além disso, não viveria. O jovem, ao receber a notícia, largou prontamente os estudos e se entregou aos excessos de todos os tipos. Quando alguém lhe falava do perigo de uma vida desregrada em sua situação, ele respondia: de que me importa? Pois só tenho 2 anos para viver. De que adiantaria esforçar-me para aprender? Eu quero desfrutar do tempo que me resta, divertindo-me até o fim. Eis a consequência lógica do neantismo. Então, a gente tinha que trazer esse exemplo que está aí com o Kardec, porque ele é fundamental para a compreensão de como isso pode ser nefasto na vida de uma pessoa, né? E aí a nota seguinte, que é a nota do trecho que vimos, o que falta à religião neste século é positivismo. Mas há uma nota de esclarecimento importante do editor. Não se trata aqui do sistema filosófico de Augusto Comte, mas da postura moderna de se adotar o conhecimento racional obtido pelo método científico, deduzindo as hipóteses dos fatos, e não do princípio de autoridade, que é o que se contrapõe à cultura heterônoma, por exemplo, das igrejas, que traziam a ideia de um milagre, de uma situação X que não pode ser contestada. Esses cânones da religião são incontestáveis e indiscutíveis. Ponto final. E aí,
essa proposição não é capaz de encarar o positivismo da ciência, que exige, que quer respostas, que quer exemplos, que quer que o conhecimento seja carreado a partir do método científico, deduzindo as hipóteses dos fatos. Isso é E fundamental. as religiões adotando uma postura de escravizamento Exato. através da ignorância, né? Porque se a pessoa não se esclarece, né, não tem a luz da ciência que pode nortear e até ajudar a trazer uma compreensão maior sobre os fenômenos que são muito naturais, né, ao nosso entorno, né? Porque quando se fala de um milagre, algo que se reverteu, o milagre não é uma coisa que... Não, tem uma causa, tem um porquê, né? E a gente pode atribuir isso a Deus, até pode atribuir a Deus, mas dentro dos mecanismos natural, né, dentro das leis da própria natureza. Exato. Meu caro amigo, vamos andar um pouquinho mais, Vamos lá. mas nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um salto até a página 59. Perfeito. Ele diz assim: todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do estado feliz ou infeliz das almas após a morte. Em outras palavras, dos castigos e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno que encontramos em toda parte. Aquilo em que diferem essencialmente, no entanto, é sobre a natureza desses castigos e desses gozos, e principalmente sobre as condições que podem determinar uns e outros. Daí surgiram os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos, e surgiram também os deveres particulares impostos por cada um deles para honrar a Deus e, por esse meio, alcançar o céu e evitar o inferno. Então, é quando ele começa já a pegar o foco das religiões que saem do nada, mas que apontam uma situação tão difícil quanto a que o sujeito Exato. está Quanto vivendo mais. aqui. Você sai daqui para algo pior, né? Então, é muito É, complicado. porque quando você fala no nada, acaba criando uma ideia fatalista. Uhum. Agora, se você do outro lado só tem duas possibilidades, né, a felicidade eterna ou viver eternamente no inferno, não deixa de ser, não é muito promissor, né? Não é muito encorajador em relação à vida, Exatamente, exatamente. né? E a É. doutrina espírita vem lançar luz a essas questões, né, através das suas leis, e uma delas, que é muito importante, é a lei de causa e efeito, que Uhum. baliza muito bem efeitos e causas, né? E aí isso acaba nos ajudando a compreender melhor a proporção das dificuldades e a proporção das beatitudes, vamos dizer assim, né? Das benesses que a gente pode Exato. ter na nossa vida, na existência. Ele vai seguir dizendo no parágrafo, não no seguinte, mas pulando um, se a religião, apropriada no começo aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre acompanhado o movimento evolutivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer faz parte da natureza do homem, e ele crerá se lhe for dado um alimento espiritual em harmonia com com as suas necessidades intelectuais. Esse é um dado extremamente importante, porque ele vai ser um definidor. Ele é que tem encaminhado a humanidade para lá ou para cá por conta dessa postura inadequada, porque não se deu o alimento adequado a quem vinha buscando esse alimento, né? Em contrapartida, né, do outro lado, se a pessoa é esclarecida, né, se ela acaba, na realidade, reforçando a religião, né? Quer dizer, reconhecendo a credibilidade e abraçando a religião de uma forma mais plena, Isso. né? Consequentemente, ele vai... Por quê? Mas porque ele intimamente ele está pleno. Quer dizer, aquela escola religiosa o completa de alguma maneira. Exato. Satisfaz os seus anseios de compreensão e de Exato. preenchimento, de satisfação, né?
e naturalmente ele vai refletir isso no cotidiano, É, no seu cotidiano, né? E vai espalhar isso ao seu entorno. exato. E aí realmente a religião cumpriria o seu Seu papel, papel, é isso. em sendo nesse caminho. Mas vamos usar Kardec, que ele deixa essa nota 16 Vamos dizendo: lá. em A Gênese, Kardec afirma que a religião, na origem dos povos, era um freio para governar, subjugando-os. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que caracterizam o que se nomeia como heteronomia, né? Que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. No capítulo 4 de A Gênesis, no item 2, sem meios seguros para a observação da realidade espiritual, essas teorias primitivas estavam repletas de erros. Essa foi a nota dos tradutores, né, do tradutor, do editor, que é muito interessante. E voltando ao texto, ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe é mostrado um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados concretos que lhe fornece a ciência, e se ainda lhe são impostas, para atingir tais objetivos, condições que sua razão indica ser inúteis, ele repudiará o todo, que é isso que acontece, né? Ele acaba jogando tudo fora, porque diz, isso aí não me atende. Se não me atende, Deus não existe, a vida não vale nada. Então você joga tudo fora por pensar em amanhã, por quê? Com alguém tentando me convencer como algo que é absolutamente irracional, que o meu entendimento não consegue compreender. E não atende aquelas necessidades básicas do ser humano na sua relação com a religião, Uhum. que é ter um Ou com a lastro, né? espiritualidade, melhor dizendo, né? Ou com a Ou com a espiritualidade, espiritualidade, na sim, verdade, né? sim, de ter um lastro. E quer dizer, algo que, naquele momento que ele mais precisa, ele possa também confiar, Uhum. receber dessa espiritualidade, dessa visão espiritual, o suporte naqueles momentos que ele mais precisa. Agora, mas você vê o que é a força do progresso, né, Arlindo? Uhum. É, a gente vê realmente como isso, a gente pode pegar lá Moisés com os 10 mandamentos, né, que foi o primeiro código civil da humanidade, Uhum. que surgiu ali justamente para conter, né, o comportamento desregrado de um povo. Né? Então, ele precisou realmente vir como uma lei e ser muito rigoroso. Então, a partir daí, criou, né, nesse primeiro passo, também mais uma ideia de infabilidade das religiões, que é um equívoco também. Mas o Uhum. que é a força do progresso, né? À medida, e na Idade Média houve também aquele descompasso entre a religião e a igreja, né, que romperam. Uhum. Mas a força do progresso, de uma certa forma, acaba hoje trazendo mais consciência, tanto a ciência, porque a ciência também está se aproximando hoje da religião, quando ela discute a fé, quando ela discute a espiritualidade, quando ela discute a fé, a crença como forma de bem-estar e saúde, ou de reforço até a um processo de recuperação física. E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje um movimento religioso, né, das religiões mais antigas, o reconhecimento dos seus erros, Uhum. vendo representantes das religiões, inclusive se desculpando pelos erros do passado. Uhum. Né? Então, realmente, esse movimento hoje se dá, mas pela própria força do progresso, do Que se desenvolvimento amplo. impõe, né? A Que verdade se impõe, a se verdade se impõe, impõe. Ela exato, vai, porque ninguém consegue conter a roda do progresso, né? Então, a engrenagem, exatamente. o materialismo e o panteísmo ainda vão lhe parecer mais racionais, é isso, porque neles se discute e se raciocina. Porque, veja bem, você vê a gravidade disso, né? A religião se equivocou tanto que, diante dela, tanto, olha o que está posto.
o materialismo e o panteísmo, que é aquele mergulho no nada, né? Do nada, né? No todo, melhor No dizendo, todo, se mistura com o todo, isso, ainda se vão lhe confunde. parecer mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se em falso, é verdade, mas ele prefere antes raciocinar em falso a não raciocinar de modo algum, porque foi isso que a religião acabou impondo. Não raciocina. Você não pode raciocinar. O que é isso? Isso é um dogma da fé. E aí o Isso. sujeito diz: oh, eu fico aqui, eu vou embora. Porque, né? Só que ao ir embora para qualquer lugar que é nada, o homem fica sem lastro. A Sei lá, verdade é essa. exatamente. Nós somos espíritos e aí o espírito fica sem lastro. Ele tenta abandonar o que não é abandonável por ele, não é passível de abandono por ele, porque é a essência, né? Abandonar a própria espiritualidade, que é você é, eu sou, todos somos, como é que é isso? É verdade. É É como se fosse se trazer. abandonar. Exato, é autoabandono. Abandonar-se a si mesmo, É, autoabandono. muito E a louco. vida perde de tal forma o sentido, a existência, que muitos não suportam, Arlindo, Uhum. né? E acabam buscando caminhos para encurtar até em torno desse nada. Ah, eu vou tirar minha vida porque aí acaba. Acabou tudo isso. Exato, exato. Né? E quem Quer não dizer, tem, às vezes, quem não tem coragem de tirá-la diretamente, está fazendo pelo uso da droga, de qualquer droga, isso, seja o álcool, seja as outras drogas. exato. A gente vai Lícito, num processo suicida, às vezes inconsciente, mas um pouco mais demorado, mas talvez numa tentativa de encontrar esse nada, né? ok, É isso muito mesmo. complexo isso, eu acho. Que se apresente ao homem, porém, um futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio ele pressente em seu foro íntimo, e que somente havia aceitado por falta de algo melhor. O Espiritismo oferece mais, pois que é acolhido com presteza por todos aqueles que a incerteza aflitiva da dúvida atormenta e que não encontram o que procuram nem nas crenças, nem nas filosofias comuns. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos, e é por isso que tem sido combatido inutilmente. Esse é um dado, é um momento importante, eu acho, dessas colocações de Kardec, porque o Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos, e é por isso que tem sido combatido inutilmente. Então, nós vamos vencendo. O Espiritismo sairá sempre vencedor, a despeito dos empeços que sejam criados no caminho para impedir os seres humanos de encontrarem nele a porta de entrada num mundo melhor, né? Não tenha dúvida. E quando você coloca bem essa questão da comprovação dos fatos, porque não é simplesmente teorizar de uma forma lógica, mas é através da observação desses fatos, né, que trazem as suas consequências, que se comprovam a cada dia, é que a doutrina espírita veio analisar e trazer esse contexto lógico com base na ciência e, inclusive, trazendo, né, cobrindo todo o aspecto religioso com a finalidade do desenvolvimento moral do homem, ou seja, preencher esse vazio. Porque, veja bem, quem acredita no vazio, no fundo, tem um vazio em si, enquanto Uhum. essência. Então, por isso que ele precisa preencher de coisas efêmeras, né? Preencher necessidades básicas. Quer dizer, é o ser na fase hominal, mas agindo quase como hominal, mas agindo quase como um animal, Uhum. né? Na tentativa de preencher esse vazio, né, Uhum. interno que tem. Exato, exato. É como se a gente tentasse encher eternamente um saco que não tem fundo. Então, você Exatamente. fica enchendo com nada, né? O homem tem instintivamente a crença no futuro, porém, não possuindo até hoje nenhuma base incontroversa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade nas crenças.
A concepção espírita acerca do futuro, não sendo uma obra da imaginação concebida mais ou menos engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossas vistas, reunirá, como já o faz hoje, as opiniões divergentes ou vacilantes, promovendo aos poucos e pela força dos fatos a unidade de crença nesse ponto. Crença não mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação, no que diz respeito ao destino futuro das almas, será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso de início em direção à tolerância religiosa e, mais tarde, em direção à fusão. Esse é um dado muito interessante. Você vê como é que, Bonito. né, é lindo demais. E não é que é otimista, né? É verdadeiro, porque Sim, Kardec não estabelece, como os espíritos não o fizeram, tempo, porque não é uma questão temporal, é uma questão que vai atingir aos grupos humanos afins para aquele momento. Isso aqui é belíssimo, porque às vezes o espírita fica assodado querendo fazer prosélito, e essa não é a ideia da doutrina. A doutrina está aí para aqueles que quiserem aportar, vem devagar, aprendendo os conceitos que vão abrindo as portas na intimidade e fortalecendo e estruturando e fundamentando para os passos seguintes. Então, a doutrina dos espíritos, ao contrário de todas as outras proposições religiosas, porque essa é uma doutrina científico-filosófica, né? É uma doutrina filosófica com consequências isso. morais, né? Então, ela não tem a ideia de uma religião dentro das convenções estabelecidas, em que é preciso ter essa religião para a sua salvação. Ninguém vai se salvar, ninguém vai se salvar. Nós vamos avançar para o melhor, construindo juntos, a par da compreensão clara dessas proposições, no momento adequado para cada um de nós. Não é Ah, um não tenho dúvida. arrebanhamento, né? E isso é comprovado desde as bases da doutrina espírita pela própria experimentação, né? A experimentação, os resultados, pela experimentação, observação dos fatos, constatação dos fatos, foi se construído toda uma estrutura em que dá uma credibilidade racional e que isso realmente não pode ser imposto, né? Você não impõe isso, porque senão seria uma repetição do que muitas religiões fizeram através dos seus dogmas, Uhum, né? Que não poderiam ser, eram inabaláveis, né? uhum. Enfim, criando excessivamente normas de conduta. Mas é como você falou, isso vai aos poucos, o homem vai introjetando isso, os grupos vão introjetando. Alguns grupos evoluem mais rapidamente do que outros, mas esses acabam também trazendo a reboque aqueles outros grupos e devagar, né? Sem essa expectativa de data marcada para fim do mundo, coisas desse tipo, né? Exato, é. Sem isso, É. porque a relação de tempo ela é muito importante para nós, mas em Uhum. relação à verdadeira existência, a vida espiritual, nem tanto. É isso Agora, uma mesmo. coisa é certa, ninguém acaba fugindo da força do progresso. Isso Uhum. ninguém vai. É isso mesmo. E, para fechar, a nota do editor. As religiões ancestrais, baseadas em dogmas sobre a vida futura, são exclusivistas, prometendo a salvação para os seus adeptos e a condenação para os outros. Assim, promovem o fanatismo. O Espiritismo, enquanto ciência filosófica, sustenta princípios não em abstrações, mas em novas leis da natureza, demonstrando verdades fundamentais sobre o futuro. Assim, explica Allan Kardec, essa teoria será o da universalidade da cultura humana, promovendo uma ampla solidariedade, pois, longe de substituir um exclusivismo por outro,
o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar, por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição única que leva à suprema felicidade. O registro é de A Gênese, capítulo 18, item 20. Será nesse sentido, pela unidade teórica, que ocorrerá a futura aproximação e fusão dos cultos mencionada por Kardec. É a nota do editor. Né? Então, é beleza Brilhante. isso. Isso é bom para ser revisto, reestudado pelos espíritas, né? Em especial, e fazer uso dessa obra, dessa primeira edição autêntica de O Céu e o Inferno, e também de A Gênese, nesse resgate do trabalho da mensagem original de Kardec, é fundamental para que os espíritas também se posicionem, entendam claramente o posicionamento de Kardec diante dessas coisas Exato, todas. Né? exato. Você vê que ele acaba afastando, quer dizer, a doutrina espírita se afasta muito de alguns conceitos, até que popularmente era dito, né, que, não, popularmente até não, isso foi dito por, sabes, que de pensadores, que a religião seria o ópio do povo, Uhum. né, por causa da relação de dependência Sim. imposta pelos dogmas, pelos conceitos. A doutrina espírita é um caminho completamente inverso, né? Uhum. Quer dizer, ela não cria uma relação de dependência, mostra que a salvação não vem de fora, ela vem de dentro, Exato. né? Por aquilo que a gente vai construindo, baseado nessas experiências nossas de erros e acertos, né? Uhum. Cumprindo aí, respondendo às suas, vamos dizer assim, às suas necessidades de expiações e o exercício das provas, para que assim o homem também vá se fortalecendo, tendo a grande oportunidade de se redimir, né? E isso vai o transformando. Sem falar que a reencarnação, ela é muito, traz uma esperança muito grande, né? Uhum. Mostrar que a vida, ela continua. Então, a gente não tem que estar preso a um momento, né? Mas entender que a gente vai ter oportunidades, agora devemos aproveitá-las, não Uhum. tenha dúvida. Exato. Bom, Zé Carlos, chegamos ao fim. Chegamos ao fim desse nosso bate-papo, esperando, claro, que tenhamos atingido aí a proposição de provocar os amigos, companheiros de casa, para pensar junto conosco. Para as suas despedidas, meu amigo. Arlindo, é muito bom participar contigo, do Caminhando Juntos. É um prazer estar com você, com esses nossos companheiros que nos assistem, nos ouvem. Esperamos mesmo que tudo aquilo que foi discutido possa ter, de uma certa forma, colaborado para reflexões, né? Até para discordâncias que às vezes possa haver, né? E despertar para essas reflexões que possa lançar luz à caminhada de cada um, ajudando cada um, né? Então, Uhum. acho que aí é a importância desses bate-papos baseados na doutrina espírita, que é tão esperançosa, né? Nos Sim. fortalece e nos engrandece a alma. É Então, isso. uma, que todos nós possamos sair daqui levando esse material que nos fustigue a refletir, que é muito importante. Exato, é bem por aí. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nos destes de estar aqui nos auxiliando nessas conversas. Um forte abraço, que seja uma continuidade de semana muito boa para você. Aos amigos e amigas de casa, o nosso agradecimento de sempre, com muito carinho, com muito amor, um beijo nos corações. E lembremos, é heteronomia versus autonomia. É disso que se trata. Um beijo nos corações, muita paz.